Oi pessoal, eu sou o Ivo Basílio. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o comportamento matemático. Isso mesmo, existe um comportamento matemático. Vai ser natural o desenvolvimento desse comportamento ao longo dos seus estudos, mas, por exemplo, principalmente no começo, não conhecer esse comportamento matemático pode atrasar, dificultar e, infelizmente, em alguns casos, pode fazer com que a pessoa até desista mesmo. Já aconteceu comigo, durante anos eu fiquei afastado da matemática, que sempre foi a minha disciplina favorita desde criança, eu sempre gostei. Mas isso não significa, por exemplo, que você que não gostava, ou achava que não gostava ou não gosta, não possa aprender. Matemática está para todos, é para todos. Todos que quiserem podem aprender. Ela é uma disciplina muito democrática. Eu não sei se todas são, eu acredito que todas as áreas dos conhecimentos são. Mas, por exemplo, tem áreas que, além de eu não ter muita afinidade, não me interessar muito, mas tem áreas que eu até gosto, acho interessante, mas eu não tenho jeito para coisa. uh, mas tal, eu acredito que todas as áreas são, não sei. Pode ser que não sejam, mas enfim, matemática eu sei que é. Essa eu posso falar com segurança, porque eu já tive bloqueio em matemática, desenvolvi um bloqueio por assuntos que pode ser tema aí para futuras aulas, quem sabe, não sei, mas o que eu queria dizer para vocês era isso, que a matemática ela possibilita isso. Se a pessoa quiser, tiver vontade, ela consegue se desenvolver e ficar craque em matemática. Então hoje, novamente, eu gosto de lembrar que às vezes você vai ficar me vendo olhando para cá assim, ó. É que eu tô olhando pro computador para não esquecer de falar nada para vocês. Então, começando a falar um pouco sobre o comportamento matemático, a gente. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ótimo. Lembrei do que eu tinha planejado, né? Planejei para começar falando para vocês. O normal do comportamento de estudo, do comportamento cotidiano das pessoas, ele não é o normal do comportamento de alguém que tem sucesso em matemática. Você já parou para pensar nisso? As pessoas que são boas, né, que são aquelas, entre aspas, aquelas pessoas que o pessoal fala, meu, ele é bom em matemática. Tá, o resultado é esse, mas o que ele fez para chegar nisso? Com licença. Obrigado. Então, eu não é, pelo amor de Deus, não é me gabando. Eu até fui chamado, desculpa, né, a palavra que eu vou usar. Falavam outros, mas uma delas era, e não tenho trauma nenhum. Hoje em dia eu acho engraçado, porque depois de um tempo passou a ser até um elogio, sinônimo de que uma pessoa é inteligente. Mas quando eu era criança eu não gostava de ser chamado assim, era de ser chamado de nerd e tal. Pela forma que eu me comportava, sempre fui tímido, sempre gostei de estudar, apesar de ter momentos que eu não estudei com o quanto, tanto quanto eu deveria. Não na infância, mas na adolescência e tal. Mas enfim, outros assuntos, pode ser que seja para outras aulas. Mas eu lembro quando eu era criança, além de eu não gostar de faltar na escola, de eu gostar de estudar, eu sempre prestava atenção, eu sempre me interessei. Eu acho que por isso eu sempre gostei tanto de matemática, porque a matemática você vê o porquê das coisas. Eu lembro que eu tinha dificuldade em português e eu escrevia as palavras errado. Maçã com dois S, porque na minha cabeça, meu, dois S, maçã, tem som de dois S, então é com dois S, era com C cedilha e tal.
Aí a professora me corrigia, falava, professora, mas por que é com C cedilha? Ela falava, porque é. Eu falava, mas como eu fico sabendo da regra? Porque como sempre gostei de matemática, isso eu tô falando de segunda série, hein? Tinha o quê? Uns 8 anos. Aí eu perguntava pra professora, perdão, professora, onde eu vejo a regra? Porque eu pensava na minha cabeça, eu não falava pra ela, mas eu pensava, eu sei que 2 vezes 5 é 10, porque o contrário, 10 dividido por 2 dá 5. E 5 mais 5 é 10. Eu sei, tem um porquê. E eu quero saber o porquê que maçã é com 6 cedilha e não com 2 S's. E eu ia e perguntava pra professora. Ela falava, Ivan, por que é? Professora, mas como que eu... Ela não me contou na época, eu lembro, meu. Eu fui conhecer gramática só na faculdade. Sério. Se eu ouvi falar de gramática antes, passou desapercebido, mas, meu... E eu sofri, hein, no ensino fundamental. Eu lembro que tinha ditado, a gente sentava em dupla, fazia dupla com uma moça, com uma menininha, não vou falar o nome dela aqui, mas eu lembro que nas aulas de matemática, a gente tinha que responder na lousa, né, meu? A gente chegava, a aula era de manhã, começava às 7 horas da manhã e a professora já chegava, já pá, vai pra lousa você. E era assim, aleatório. Hoje vai você primeiro. Próximo é você. Você. Não era na ordem de chamada. Não era na ordem que sentava. A professora que escolhia. Vai você. Vai você. Vai você. E então a gente não sabia quem que ia. E eu normalmente fazia lição de casa mesmo. Eu gostava muito de brincar na rua, assim, de jogar bola, andar de bicicleta. E às vezes estava muito bom. A, teve a aula passada aí que eu falei sobre emoção. Olha aí a emoção. Minha emoção queria ficar brincando. Minha razão, meu, tem que fazer lição de casa, que a professora é brava, ela vai me chamar para ir na lousa, eu não vou ter feito. Tinha dias que eu não fazia lição de casa, eu fazia lá na lousa, na hora, meu. Não tô me gabando não, mas é que era questão de honra, não, matemática eu tenho que fazer e tal, que matemática é questão de matemática. Tanto é que mais pra frente no ensino médio eu cheguei a ficar de tempo em outras disciplinas. Não pegou nada. Em geografia, olha, eu me arrependi. Me arrependo. Me arrependi não. Tô falando a verdade aqui, mas eu não aconselho a ninguém que faça isso. Me arrependi mesmo. Mas teve uma prova lá que eu faltei em geografia, enfim, fiquei de DP. Nem liguei. Não é que geografia não é importante. Mas eu sempre pensei assim, eu consigo. Agora, matemática, eu fiquei mal, meu. Quando eu fiquei de DP, assim. Até que no fundamental nunca fiquei de recuperação. Mas, enfim, voltando lá pro nosso conceito. Então, essa colega, eu ia e fazia lá na lousa na hora quando não tinha feito em casa, mas a minha colega, ela às vezes ela não fazia tal, e na sala mesmo ela copiava de mim, eu via e deixava tal. Ela era bonitinha, bonita tal. E, entre outras palavras, eu gostava dela tal. Agora na hora do ditado, meu, eu ia mal no ditado. E ela me expunha pra todo mundo, cara. Ela mostrava pra todo mundo, meu. Olha, ele errou nisso, ele errou naquilo. Eu era péssimo em português. Aí eu falava pra ela, pô, meu, por que você contou? Ela, eu só tava mostrando, tal, pra te ajudar. Aí as meninas ficavam, ai, coitado, ele não sabe escrever. Aí a gente vai te ajudar, por que você não escreve assim? Fazer é com Z. Não sei o que. Beleza.
Mas eu. Deixa eu ver o que eu tava falando mesmo. Tá, comportamento esperado. Mas eu. Em português eu sofria porque não tinha o porquê. A professora falava assim: ah, você tem que ler, vai ler. Eu falava pro meu irmão que era bom em português, ele você tem que ler. Ele lia muito. Eu não gostava de ler, eu gostava de jogar bola, eu gostava de bicicleta, gostava de. Teve uma época que eu gostava de empinar pipa. Queria ficar na rua, conversando, trocando ideia. Queria estudar só matemática, matemática eu queria. Então, meu, eu sofri por eu ter esse comportamento de gostar, de entender o porquê de precisar para entender as coisas. Eu sempre pensava assim, quando eu via alguém que, tipo, tinha ido bem numa conta lá na lousa que eu não tinha, tinha tido dificuldade de resolver em casa, eu ficava, meu, como que esse cara fez? Eu ficava olhando o comportamento da pessoa. Algumas vezes eu não entendia o porquê. Não estou dizendo que é isso. Mas depois, no mesmo ano ou anos depois, eu descobri que, por exemplo, tinha aluno que o pai e a mãe, os pais ajudavam ele a fazer lição ou faziam para ele. Não sei. Esse eu não sei. Eu falei agora, desculpa, perdão. Mas, sabe? Eu fiquei sabendo depois. Desculpa, não lembro, não lembro. Não tô acusando ninguém. Mas eu não. Minha mãe falava assim: se vira, meu. Faz tempo que eu saí da escola, não vou te ajudar não. Fala pra sua irmã te ajudar. A minha irmã, ela ajudava, mas, mano, eu tinha dificuldade, assim, por causa da ansiedade. Então eu ficava, tinha dia que eu chorava. Ah, eu não tô entendendo, cara. A professora vai brigar comigo. A minha irmã desistia de me ensinar. Vou parar de dar uma viajada. Onde eu quero chegar? Eu fui começando a estudar, entender o comportamento das pessoas. Por que que elas tinham facilidade? Isso eu fui desenvolvendo sem querer, né? Desde a infância, sem perceber um método. Então, eu fui entendendo que existia um comportamento matemático. E a matemática, vocês vão perceber, à medida que vocês forem estudando, ela vai te deixando com um raciocínio mais rápido, você vai ficando mais racional, você vai ficando uma pessoa menos emocional. Não que emoção seja errado. Eu já falei em aulas anteriores, mas vou repetir. Tem um momento para tudo. Tem um momento para você usar a sua emoção, sabe? A pessoa que é casada e tal, ela não vai ser racional o tempo todo. Tem momentos que é necessário, é bom, é gostoso e não é errado. Mas é natural a pessoa ficar mais prática, sabe? Porque a matemática ela é prática. A pessoa vai ficar mais direta, mais racional. Além desse efeito que a matemática tem, que é natural, eu comecei a perceber que, pô, as pessoas que iam bem em matemática, melhor do que eu, elas praticavam muito. Eu comecei a notar que quando eu praticava, eu ficava melhor. Então eu comecei a, vou praticar. É igual um episódio dos Simpsons, que nos Estados Unidos o Homer fazia de tudo para não ter que trabalhar. Sei lá, aconteceu um acidente, não lembro se foi seu certo, mas só para dar um exemplo. Aconteceu um acidente lá na fábrica que ele trabalhava, ele, vou embora mais cedo. E no Japão, aí mostrou, teve um episódio que mostrou o equivalente dele no Japão. Os operários, tipo, indo trabalhar no dia que não deveria, trabalhando a mais, sabe? Fazendo hora extra, trabalhando na folga e tudo. A mesma sensação que o Homer tinha de estar burlando o trabalho por ir embora mais cedo, eles tinham de trabalhar mais. Eu fazia isso estudando, tô trapaceando, entre aspas, tô estudando, vou ficar melhor que os outros. Então eu praticava. Então, no começo, mas onde eu quero chegar? Isso não é comum. Não é comum. Muitas pessoas que estudam, eu arrisco a dizer que elas antigamente era muito assim, hoje em dia nem tanto, que é meio que virou um status a pessoa gostar de estudar, inteligente e tal, por causa até da era da tecnologia, né? A gente tem um exemplo clássico que ajudou muito a mudar isso, foi o Bill Gates. Quando eu era criança, ele tinha acabado de ficar bilionário, acho que foi bilionário, na época eu acho que ele era o homem mais rico do mundo.
E ele tinha frases do gênero assim, não me lembro se é, não, com certeza não é essa frase, mas era a frase assim, não é essa frase exatamente, mas era uma frase que dizia mais ou menos assim, que você vai ser aquela pessoa que te chamava de nerd na escola, vai ser seu funcionário, você vai ser chefe dele. Entre aspas, era isso. E mas mesmo hoje, na hora você vai ser, esse comportamento não vai ser visto com bons olhos, porque o mundo, ele naturalmente, porque é a natureza do ser humano, ele vai querer seguir a emoção, quer curtir, entre aspas, não vai ser diligente, né? Não vai ser preparado para necessidades futuras. Então, o comportamento esperado, esse primeiro ponto que eu queria falar é esse, o comportamento esperado, desculpa as brincadeiras, pessoal, se eu me estendi um pouco, mas o que eu queria chegar era isso, que o comportamento esperado é que a pessoa, que nem jogador de futebol, não gosta de treinar e todo mundo dá risada, fala, caramba, o cara não treina e joga muito. Mas em matemática não tem disso. Tem que estudar. Então, o ponto que eu queria já te preparar é que em algum momento você vai ter crítica. Vão criticar, por incrível que pareça. Se a pessoa não estuda, critica. Mas se a pessoa estuda, vão criticar até um certo ponto. Porque aí você vai praticar. Com licença, pessoal. Ficou seca a minha garganta. Obrigado. Então você vai começar a praticar. Deixa eu tomar mais um pouquinho aqui. Obrigado. Então você vai começar a praticar. E aí você vai começar a ter resultados. Eventualmente, para você estar fazendo provas na escola, você vai começar a ter resultados na escola. Só que para isso você vai ter que ter Você vai ter que abrir mão de sair em algum momento ou outro com um amigo, deixar de fazer alguma coisa ou outra que você gosta, por exemplo, jogar videogame no meu caso. Ficar mais em casa estudando e deixar de assistir um filme, de fazer alguma coisa que você goste, mas que é basicamente emocional. E você vai começar a praticar. Vai praticar mais matemática. Só que aí as coisas vão começar a mudar, que você vai começar a ter resultados, você vai tirar notas melhores na prova, em provas, você que tá na fase de pressão vestibular, vai passar. E a matemática estava te impedindo. Na matemática que você não estava indo tão bem. Então, eventualmente, essas pessoas vão passar nos vestibulares. Então, aquilo que era crítica vai mudar. Só que aí você tem que tomar cuidado. É o último ponto dessa aula. Qual que é o cuidado? Quando isso começar a mudar, as pessoas vão parar de criticar e vão começar a admirar. Só que é aí que está o perigo. Isso é, presta atenção depois, por gentileza. Se possível, até me fala. Eles vão começar talvez as mesmas pessoas, mas se não for as mesmas, vai surgir outras pessoas que vão começar a falar: você tem jeito pra coisa. Não. Ele é inteligente. Ele nasceu com o dom da matemática. Então, nesse momento, você vai ver o resultado do que aconteceu lá atrás, do que você abriu mão deixou de fazer para estudar, para praticar. Só que nesse momento as pessoas, até mesmo que te criticavam, vão passar a admirar. Só que aí vai vir esse é o perigo, que vai vir esse tipo de comentário. Ele tem jeito para coisa. Eu até anotei aqui, ó. Ele tem jeito para coisa.
é inteligente, é gênio, até um deu sorte, você pode ouvir, deu sorte. Eu já ouvi assim, não em matemática, mas em uma outra disciplina. Na faculdade, né? Tinha uma disciplina de. Não vou dar detalhes. Vai saber. Mas enfim, eu lembro que eu já ouvi assim, meu, como que alguém tira 10 numa prova dessa? Mas enfim. Só que um ponto que eu anotei aqui para não esquecer de falar para vocês, nada disso existe ou é verdade. Essas coisas que eu falei, ele tem jeito pra coisa, é inteligente, é gênio, deu sorte. Nada disso existe ou é verdade. A questão é praticar, perseverar e colher o resultado. Então, 2 pontos que eu quero deixar agora para finalizar evidentes para vocês. Primeiro, perseverar. Além da prática, tem que ter a perseverança. Só um instante aqui. Deixa eu tomar mais um gole de água. Obrigado, pessoal. Me empolguei. A garganta ficou mais seca. Então, além da prática, tem que ter a perseverança. Por quê? É normal. Tem dia que a gente está mais disposto, tem dia que a gente não tá, tem dia que a gente está inspirado. Não sei se você gosta de jogar de futebol, né? Tem dia que o jogador, por melhor que seja, por exemplo, se eu não me engano, eu gosto muito do Edmundo. Sempre gostei, sou palmeirense e tal, sempre gostei de Edmundo, mas eu acredito que o jogador melhor que eu vi jogar foi o Ronaldo Fenômeno. Mas mesmo ele, o Rivaldo, que jogava muito, o Rivaldo era difícil ter um dia que não estava inspirado em, mas se eu não me engano, teve dias que sim, eu já os vi. Então, por melhor que você esteja no auge, vai ter dia que você não vai estar tão inspirado. Aí que entra a perseverança, não parar. E igualmente importante esse ponto é o outro ponto que eu quero que vocês prestem atenção, que é muito importante para que vocês continuem no aprendizado, que é o quê? Além da perseverança, quando começar a vir esses comentários, você tem que tomar muito cuidado, mas pessoal, presta atenção, não toma cuidado para não subir a cabeça. O que quer dizer subir a cabeça? Você começar a acreditar naquilo, que você tem jeito para coisa, que você é inteligente, que você é gênio, ou até mesmo que você deu sorte. Não, nenhuma coisa nem outra. Isso não existe, é mentira. É conto da carochinha, história para poder dormir. Não acreditem nisso. Tem essa de jeito, de ser gênio. O negócio é um método, é a prática, é praticar, seguir praticando e depois colher os resultados. É plantar. É a mesma coisa que a pessoa não planta e quer colher, não vai colher. Aí ela plantou, deu o tempo certo, colheu. Aí a pessoa fala, não, colheu porque deu sorte, porque é gênio. Não, é o natural. Então, quando isso acontecer, pessoal, toma cuidado com esses 2 pontos. Pode ser, eu acho que, não sei, não tenho certeza, mas eu acho que é legal ter uma aula pra gente falar bastante sobre perseverança, assim. Mas, o ponto principal, os 2 pontos principais. Perseverança. Quando você oscilar, não para. Se possível, aumenta a força. Intensifica. Coloca mais força. Que é uma forma de você vencer ali na hora de que der aquela oscilada no ritmo. E o outro ponto, que eu já fui vítima de mim mesmo, né? Não foi ninguém que... A culpa não é de ninguém, a culpa é da gente não vigiar, não ser vigilante quanto a esse ponto. Por isso que eu quero já alertar vocês. Não acreditem nessas coisas, que é mentira. E o nosso ego pode ser traiçoeiro nesse ponto, que é mais uma questão de emoção. A gente tem que colocar a razão em primeiro lugar, parar para pensar, isso não é verdade. Eu tive, por exemplo, quando eu comecei, quando eu era criança, eu tive dificuldade, apesar de sempre gostar, mas por que eu gostei? Que eu vi resultado, eu entendi o porquê. Então, sanou ali 2 coisas que eu sempre gostei disso, entender o porquê e de ter resultado. Por exemplo, futebol.
Quando eu jogo de atacante, seja na quadra, no campo, porque eu gosto de resultado, objetivo. É uma característica minha. Então a matemática, ela atendeu essas duas necessidades minhas, de entender o porquê e de ter resultado. Mas eu tive dificuldade no começo. Eu me dei bem por causa disso. Ela tem coisas que me atendem. Por ter essa personalidade tendenciosa ao. Acho que agora vocês vão ouvir meus cachorros aí. Tem bastante cachorro aqui em casa, talvez vocês ouçam de fundo, estão ruivando. Mas enfim, o que eu queria dizer para vocês é isso, pessoal. Tomem cuidado depois que o resultado vir. Vai ser difícil construir, mas tomem cuidado para vocês não acharem que agora tá bom, tá o ideal. Beleza, vamos supor que você não quer ficar como eu gosto de jogar FIFA, né? No FIFA tem os pro players, que são chamados hoje em dia. Você não quer ser um pro player da matemática, mas é sempre bom que você não pare de estudar, continue estudando e tal. Mas para você que quer se desenvolver, por exemplo, quer estudar matemática no ensino superior, o bacana é que você tome esse cuidado. Quando você começar a ter resultados expressivos, ou qualquer resultado, vir elogio, não entra nessa. Eu já cometi esse erro, não cometa esse erro. Não passe a pensar que você tem jeito para coisa toda tal. É questão, você teve jeito, você tem jeito para seguir um método, para seguir uma metodologia e ir até o final, até alcançar o objetivo e continuar nela. Então é isso. Espero que, só para repassar, então, o primeiro ponto que a gente viu é o comportamento esperado da sociedade, que é o de não ser diligente, né? Não ter disciplina. O segundo comportamento, aliás, eu falei diligente aqui, pessoal. Vou até passar para vocês qual que é o significado. Que tem ou denota diligência, ativo, aplicado, zeloso, cuidadoso. Que tem prontidão, rápido, ligeiro. Diligência. Vamos ver o que é diligência. Aplicação, zelo, cuidado para conseguir algo, atividade. Pressa em executar. Olha a diferença. Não é pressa em ter o resultado. Ansiedade é pressa em executar. Olha que bacana. Prontidão, busca, pesquisa, averiguação. Olha um termo aqui que esse eu não conhecia. Vamos ver. Antiga carruagem pública para transporte de passageiros com itinerário e horário fixos. Ou seja, confiável. Serviço extraordinário e urgente fora do quartel. Tropa que faz esse serviço. Ato judicial praticado fora do tribunal ou dos cartórios. Mas enfim. O principal aqui que a gente pode ver é aplicação, zelo, cuidado. Então, são esses os pontos. Primeiro, seja diligente, estude, não se importe com as críticas iniciais. Na verdade, essa crítica depois vai passar para o terceiro ponto que nós conversamos hoje, que é de crítica vai passar a ser admiração. E o quarto e último ponto é determinação, na verdade, perseverança. Porque a diferença da determinação a determinação ela é para começar, né? Agora a perseverança é e quando surgirem os problemas, continuar. Isso é ser perseverante e não entre no erro, não caia no erro de acreditar que foi questão de predisposição, de
Eu ia falar prontidão, mas não é prontidão de... Questão de privilégio, né? Um privilégio intelectual. Não vou dizer que não possa existir, pode ser que exista. Mas na maioria dos casos, como é o meu, o grande astro, né? É o método. Não somos nós, é simplesmente praticá-lo. É fazer, é só fazer. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Por hoje é só um abraço, tchau.